Bem, meu nome é Ricardo Borges, sou mestre em economia, sou consultor credenciado pela CVM e também sou analista de mercado pela APMEC. Meu site é www.ricardoborges.com. Lá você encontra um fórum de discussão sobre investimentos, muito material para se estudar, tem vários cursos, inclusive cursos online gratuitos. E eu estou fazendo uma série de vídeos agora, sempre que eu encontrar coisas interessantes que está tendo debates pela internet. Se quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail é ricardoborges@ricardoborges.com. Bem, esse vídeo específico eu estou desenvolvendo devido a um debate que teve num grupo de discussão no Facebook sobre o câmbio e a competitividade da indústria nacional. Quando a gente fala indústria, a gente fala de manufaturas. O câmbio influencia muito pouco exportação de commodities, por exemplo, mas ele influencia bastante a indústria. No meu argumento, quanto mais forte é a moeda do país, menos competitivo ele é. E embora outras pessoas, outros economistas interessados no assunto digam que não. Inclusive teve uma pessoa que estava no debate que falou que era o contrário. E ele inclusive citou que quanto mais forte é o câmbio, a moeda de um país, mais competitivo ele é. Então eu quero provar aqui que esse fato não é verdadeiro. Primeiro vamos aos argumentos dele. É importante assinalar o seguinte: sempre que alguém falar com você para não ler, não estudar, porque investimento é fácil ou a simplicidade é que está correta, eu primeiro acredito que quanto mais você lê, melhor. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais independente você é e mais você sabe sobre o assunto. Outra falácia que eu já vi muitas pessoas comentando nesses grupos é que, porque tem várias provas que a teoria tal funciona. Em economia, existem teorias que dizem que um determinado fato funciona, outros dizem que aquele fato não funciona, não é importante. Ou seja, existe em economia teoria para justificar tudo. Umas teorias vão dizer que quando o câmbio é forte, o país é mais competitivo, e vai ter outra teoria que vai dizer que quando o câmbio é forte, ele é menos competitivo. Então, a gente tem que fazer uma avaliação mais profunda sobre o assunto. E outro fator importante para todo mundo tomar cuidado é com os dados, tá? Como dizem os estatísticos, se você espremer os dados bastante e ajeitar ele da forma que você quiser, os dados te respondem aquilo que você deseja que eles respondam. Isso não quer dizer que aquilo que você está falando, ou aquela teoria que você está tentando provar, é correta. Vamos pegar um exemplo, que é o argumento aqui do participante. Ele mostrou aí do ano de 2002, 2003, até o ano de 2008, 2009, ele mostrou uma valorização do real. Houve realmente uma valorização nesse período do governo Lula. Ou seja, o Banco Central, para controlar a inflação, ele valorizou a moeda, ele subiu os juros, valorizando a moeda, sempre na justificativa da banda cambial. O meu argumento, no decorrer desses anos, é de que isso provoca a desindustrialização e lá na frente você acaba não tendo como exportar, não tem moeda e você acaba entrando numa crise com hiperinflação, como a gente pode ver o caso da Venezuela, o caso da Argentina. E aí o argumento da pessoa é que não, a moeda brasileira, como podemos constatar aqui, se valorizou e as exportações brasileiras subiram. Como eu falei, a gente tem que ver o que é essas exportações, Então vamos pegar um gráfico de um trabalho monográfico de uma pessoa, uma outra pessoa,
E ele traz esse gráfico aqui ilustrativo. Realmente, se a gente pegar aqui de 2003 até 2011, houve um grande avanço na exportação de quê? De básicos. Isso é commodities, que é pouco influenciado pela força da moeda do país. O que é bastante influenciado são as manufaturas, ou seja, os produtos industrializados. Olha o que aconteceu nesse período aqui de valorização do real. Ou seja, a indústria nacional perdeu competitividade. Então, ela antigamente tinha um mercado mundial como cliente. De repente, ela só teve um mercado brasileiro como cliente e daqueles setores que o governo protegeu, dificultando as importações. O que isso quer dizer? Que o empresário que vê que está acontecendo isso, ele deixa de investir. Aquela máquina, ela está funcionando, então a gente mantém ela funcionando, a gente vai produzindo com ela, né? Ela vai ficando velha, a gente não repõe a máquina. Ou seja, houve um sucateamento da indústria nacional nesse período. E aí aqui a gente pode ver que a perda de participação de exportação de manufaturados do Brasil em relação ao mundo. Ou seja, nossa moeda se valorizou e a gente perdeu competitividade. Então vamos ver uma visão mais matemática, vamos ver os números, vamos tentar olhar como se nós fôssemos um empresário internacional, né? Ou seja, a gente não quer favorecer o país A, o país B, vamos ver como é que funciona na cabeça de um empresário. Então vamos colocar aqui números. Primeiro, vamos colocar aqui o ano de 2000 e qualquer coisa. Digamos que o dólar estivesse valendo R$4, tá? Existem alguns custos que eles dependem fortemente, diretamente da cotação do câmbio, outros não, né? Então vamos chamar de custos cambiais fixos, aqueles custos que você tem e que, se o câmbio variar, ele pouco influencia nesses custos. E vamos chamar de custos cambiais variáveis aqueles custos que indiferem o valor do câmbio, ou seja, você vai ter um percentual sobre a sua receita, seja ela em dólar ou seja ela em real. Tá? Então vamos colocar a primeira hipótese, né? No primeiro ano, o salário por unidade produzida era de R$400 do produto no Brasil, a energia era 800, a logística 200. Se está 1 para 4, então nós teríamos aqui $100 de salário, 200 de energia, 50 de logística, em dólar. No país B, já transformado para dólar, estaria aqui, 100, 250. Vamos colocar um caso igual, ok? Ou seja, daria R$1.400, a R$4 o dólar, daria R$350 no país B ou no Brasil. Então nós temos um equilíbrio. Numa situação assim, num contexto geral, o que poderia influenciar é o imposto. Então vamos colocar nesse momento inicial que o imposto é igual, ou seja, 10% aqui, 10% no país B, e aí nós teríamos aqui R$140, $35, no país B $35, o que daria um custo igual. Então nessa situação, o empresário do mundo, seja ele brasileiro ou de outro país, o que ele faria? Ele iria no Unidunité para escolher o lugar onde colocaria a indústria. 10 anos depois, aqui eu esqueci de colocar aqui um 10, né? Digamos que 10 anos depois, como você viu ali no gráfico, o real se valorizou, ou seja, ele era 4, um dólar valia R$4, passou a ser $1,50. Digamos que não houve inflação. Então aqui só o que variou foi o câmbio. Não houve inflação. Então o salário é o mesmo, a energia é a mesma, a logística é a mesma, o custo total é o mesmo. Só que em dólar, se a gente pegar os 400 e dividir por 1,50, em dólar, o que antes era $100, o custo passou a ser $266 de salário. 533 de energia, 133 de logística, o que dá 933, considerando o imposto, né, que é 10%,
nós teríamos aqui um custo de 1.026 por produto, enquanto no país B teríamos 385 dólares de custo. Agora eu pergunto sinceramente para você, o real se valorizou, e aí, você produziria no país B para exportar para o resto do mundo, inclusive para o Brasil, ou você produziria pagando mais caro no Brasil? Então vamos brincar agora. Vamos colocar que, além da variação cambial, ou seja, do real se fortalecer, ainda teve 100% de inflação. Nós estamos chegando próximo do que aconteceu no Brasil. Ou seja, o real se valorizou e ainda teve inflação alta em comparação aos outros países do mundo. Então, colocando 100% de inflação, o que antes era 400 virou 800, o que era 800 virou 1.600, o que era 200 virou 400. Então, nós fazendo o cálculo, nós chegamos, olha só, a 2.053 o custo, enquanto no país B continua 385. Aí eu pergunto para você, vale a pena produzir no Brasil? Ou você prefere produzir em outro país e exportar para o Brasil? Então vamos ver aqui qual seria o valor do dólar justo para deixar tudo igual. O dólar, ao invés de estar 1,50, ele deveria estar R$8. Como você pode ver nesse, né? Você pega aqui, ó, o custo em reais que explodiu, né? Inclusive com a inflação. E aí você tem um custo de R$3.080. Só que se o real subir para 8, ele passa a ser igual. É importante assinalar o seguinte: não só o real teria que subir, como é o caso brasileiro no momento, como se ele for 7, não adianta ele ter subido de 1,50 para R$7. Ninguém vai produzir no Brasil se for a R$7. Ele tem que ir para 8 para ter o custo igual. Agora, se coloca na situação de um empresário. Eu já tenho uma indústria moderna, instalada, que eu gastei recentemente, né, para colocar na Índia. O meu custo lá é $385. E agora, o real está 8, né, para 1. Então, meu custo para produzir no Brasil vai ser 385. O que eu vou fazer? Jogar fora a minha fábrica na Índia para montar uma fábrica no Brasil, gastando o dinheiro do investimento? Ou eu vou continuar exportando para o Brasil e deixar lá? Ou seja, para atrair o capital de volta para o Brasil, para reinvestir na indústria, a gente teria que ter um câmbio muito maior do que o câmbio de equilíbrio, para que justificasse o empresário internacional, né? E esse empresário internacional, eu cito inclusive os brasileiros, né? Incentivar ele a largar a indústria lá para montar uma aqui. E o governo brasileiro o que fez? Aumentou imposto. Então aqui nós temos aqui um caso bem semelhante, só que ele subiu de 10% para 20% o imposto específico no Brasil. Ou seja, só porque ele aumentou o imposto, o dólar que era 8 vai precisar subir, ó, para 8,73. Ou seja, a única coisa que o governo está fazendo é piorar a situação. Quando ele aumenta imposto, faz ajuste fiscal, ele piora a situação. Então já dá para perceber que o câmbio no Brasil de R$3 que está hoje é um câmbio que não vai gerar competitividade suficiente para justificar que o país cresça, que volte a exportar, ou seja, o câmbio tem que se desvalorizar. E o governo tem que parar, através do Banco Central, de atrair capital artificialmente através de aumento dos juros para manter câmbio e supostamente segurar a inflação. Porque na verdade você não segura a inflação. O que o governo está fazendo é, da mesma forma que ele tentou segurar o preço da gasolina, tentou segurar o preço da energia para controlar a inflação, ele está segurando o preço da economia através do câmbio. Isso é uma represa, ele simplesmente massacra com a competitividade nacional. Lá na frente a gente não consegue mais dólar através de empréstimo, porque o Brasil aumenta o risco. Não consegue exportar porque não tem competitividade, não tem dólar, não pode importar, hiperinflação. Venezuela, Argentina. Ou seja, é isso que você quer para o Brasil? Realmente? Então a taxa de juros não pode ficar subindo para atrair capital, para tentar segurar a inflação através de valorização cambial.
Não é essa a solução. O que a gente tem que fazer é aumentar a oferta. Para aumentar a oferta, infelizmente, a gente tem que deixar o câmbio variar. E o Brasil tem que arranjar outras metodologias de controlar a inflação que não via monetário, ou seja, aumentar juros para atrair dólar para valorizar e deixar o país menos competitivo. Obrigado.